Olá, nativos, sejam muito bem-vindos. Se não é inscrito no canal, já se inscreve, deixe seu like para aumentar o engajamento e podermos trazer vídeos muito mais elaborados. Bom, vamos para o vídeo. Continuam as rusgas entre o poder executivo e o judiciário. Bolsonaro comenta sua decisão de livrar Daniel Silveira da cadeia e STF fica cada vez mais oriçado. Eu não acredito em pesquisa. Se tivesse acreditado, em 2018 eu não teria nem ido para o segundo turno. Eu perdia para todo mundo, segundo as pesquisas, né? As pesquisas sempre foram manipuladas. Eu lembro meu tempo de mais jovem, conversava com o vizinho, com o amigo, ele votava em quem ia ganhar. Ele não quer votar em quem vai perder. E o candidato nem sabe quem ele é, mas ele votava para dizer, o meu candidato ganhou. Isso foi mudando com a diversificação das mídias no Brasil. Tá? Se você for ver pesquisa, estou aqui, só um cara falou Lula até agora, mas acho que mais de 10 falaram algo diferente, né? Você pode ver, nós podemos desconfiar de tudo. Eu acho que até quando você desconfia em debate, você aperfeiçoa. Não tem nada que não possa ser mudado. E não vai ser dessa forma, decisão de ministros. O próprio Barroso, há pouco tempo, esteve nos Estados Unidos debatendo lá, né? Como tirar um presidente da República. E a gente vê certos absurdos que acontecem. Quando fala em interferência, o ministro Barroso foi dentro da Câmara dos Deputados e interferiu, né, e a PEC do voto impresso foi derrotada. É uma interferência clara. Tá? Ele agora no debate com Tabata Amaral, numa live, me trata como inimigo. Ou seja, que democracia é essa? E outra coisa importante disso tudo, o Barroso era presidente do TSE e convidou algumas instituições a participar do processo eleitoral, entre elas as Forças Armadas. Eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Muito obrigado, Barroso. Nós colocamos lá o nosso comando de guerra cibernética. São pessoas com uma cabeça privilegiada, né? Entende realmente do assunto. E apresentamos algumas sugestões para o TSE. Foi marcada uma reunião há poucos dias entre o pessoal técnico do TSE e os técnicos do Exército. Depois, o ministro Fachin, agora presidente, resolveu postergar. Está marcada para até o final desse mês uma nova reunião. Espero que haja essa reunião e o debate entre pessoas técnicas. Pelo que eu sei, as Forças Armadas não estão apresentando nenhuma proposta de voto impresso. É questão técnica. Por exemplo, vou adiantar duas propostas para vocês que eu tomei conhecimento. A totalização ser feita nos TRS. Nos TRS, né? Em 27 TRS. E depois transmitida para cá. Por que não? Isso era feito até pouco tempo atrás. Uma outra questão que todo mundo fala, que tem uma sala secreta que totaliza os votos em Brasília. Por que sala secreta? A sala não tem que ser, a contagem tem que ser pública dos votos? E nós apresentamos uma das sugestões que o mesmo cabo que vai abastecer a sala secreta abastece um outro computador do lado dessas entidades conveniadas. E as Forças Armadas têm como apresentar isso. Esperamos que aceite. Isso é transparência. Por que fazemos uma eleição que, não interessa quem ganha, né, vai ficar marcada com o manto da desconfiança? O voto, né, a eleição é a alma da democracia. E por que resiste alguns ministros do TSE a isso aí? Por quê? O que geralmente acontece, né, que vê acontecer na América do Sul, já aconteceu no Brasil do passado, é quem está no executivo é buscar uma maneira de se perpetuar. Eu faço exatamente o contrário. Eu não estou brigando, batendo no TSE. Eu tenho minhas dúvidas, como a população tem. Se parar qualquer um aqui, vai te responder que tem essas dúvidas. E por que não acabar com essas dúvidas? Vão querer impor na mão grande? É assim? É assim? Tem que ser assim? Estamos certos? Você pode ver. Por que o documento encaminhado pelo Exército foi carimbado de confidencial por parte do TSE? A resposta que eu tive é que pode fazer com que algum hacker, né, com estas possíveis vulnerabilidades, interfira nas eleições. Então, deram mais uma prova que o sistema não é 100% blindado. Nem os bancos são 100% blindados. Os bancos gastam milhões por ano com segurança tecnológica. Por que só o TSE? Porque só o Brasil, Bangladesh e Butão adotam isso aí. Nós acabamos de ver o primeiro turno na França. Uma urna, né, tem uma urna lá de acrílico e o voto em papel.
Por que o Brasil quer empurrar a goela abaixo isso aí? E o que é mais grave agora? Tiraram o Lula da cadeia por um casuísmo. Foi o ministro Fachin que foi o relator. Tornaram ele elegível. E agora, todas as medidas adotadas pelo TSE é para prejudicar a mim, o pessoal mais à direita, o conservador, e beneficiar o lado de lá. Agora, o grande problema que a gente tem, a gente não consegue entender o Tribunal Superior Eleitoral. Virou lá um grupo fechado. TSE Futebol Clube. O que se fala é lei. Até você vê há poucas semanas o Alexandre Moraes falou que quem desconfiar do processo eleitoral vai ter o registro cassado e preso. Ô Alexandre, eu estou desconfiado. Vai empreender? Vai caçar meu registro? Que democracia é essa? Essa última informação agora, que o WhatsApp pode ter uma política mundial, ninguém vai reclamar, tá? Agora, apenas para o Brasil, o disparo em grupos só poderá ser realizado depois das eleições. Ah, depois das eleições não vai ter mais fake news. Com todo respeito, eu estou falando com a CNN, muitas vezes vocês erram na matéria, por que não? Dá uma informação, um nome errado, né? Acontece. Se desculpa, volta atrás e o jogo segue. A gente vai querer fechar a CNN por causa disso. E se pegar mídias oficiais do Brasil todo dia tem fake news, é natural acontecer. Tá? Não é por isso que você vai censurar. Agora, é inadmissível, inaceitável um acordo. A liberdade de expressão está na Constituição. Não vai ser um acordo do TSE que o WhatsApp vai fazer e vai impor a toda a população brasileira. O que fazer para... Os disparos, tá? Que existe são para negócios, comerciais, é tudo legal. O que fazer? Já conversei com o Fábio Faria, vou conversar com o representante do WhatsApp aqui no Brasil para explicar. Se ele pode fazer uma coisa do TSE, pode fazer comigo também. Ou por que não? Pode fazer com você, pode fazer com qualquer um. Agora, no Brasil, um produto está aberto a todo mundo, tá? Ou tem restrição para todo mundo. Eu sou contra qualquer restrição. Liberdade de expressão de vocês da imprensa tem que ter. Não existe ninguém mais do que eu que é atacado quase que 24 horas por dia. E não é por isso que eu deva cercear. Se eu achar que vocês, por exemplo, fizeram algo errado contra mim, entro na justiça. Agora, outra coisa, a pena para isso nunca é a cadeia. Nunca é a privação de liberdade. Nunca. E você assistir um deputado federal preso pelo ministro Alexandre de Moraes. No meu entender, o que ele falou é grave. Não gostaria que ele falasse aquilo de mim. Tá? Mas não é prendendo um deputado federal, um cidadão qualquer, que você vai melhorar as informações em nosso Brasil. O general Braga Neto já está confirmado na chapa, a gente já pode dar essa informação na CNI? Vou dizer para você, a partir do momento que ele se afastou da defesa, é porque ele ficou desimpedido, né, para disputar qualquer coisa no corrente ano. Existe a possibilidade de ser meu vice, sim. Existe a possibilidade. Qual porcentagem? Tem coisa que é 100% ou não é 100%. É uma pessoa que tem uma vivência de caserna, 40 e poucos anos de serviço. Foi interventor no Rio de Janeiro. Foi chefe da Casa Civil. Esteve à frente da defesa, um momento difícil também, que a defesa participou muito na questão da pandemia. E é um exemplo para nós do governo federal. Então, eu acredito que ele possa ser utilizado, né, trabalhando pela pátria, agora como militar da reserva, em outra função, talvez, ou com toda certeza, vice-presidente da República. Me daria uma tranquilidade muito grande. Alguns falam, né, você deveria pegar tal pessoa com tal perfil para ser vice. Concordo que essa pessoa com tal perfil te ajuda a ganhar voz, mas não te dá tranquilidade para governar. Eu tenho que governar de forma tranquila, tá? Tendo pessoas do meu lado que tenham lealdade para com o Brasil. Não é comigo não, é para com o Brasil. O senhor já disse que inclusive não queira o seu lugar, né? Eu tenho falado isso aí, olha só, você imagina um pouco que eu passo, que você está na imprensa, sabe quase tudo o que acontece. Quase tudo estoura no colo da gente. E são decisões que não são fáceis de ter tomada muitas vezes. Você pode ver, por ocasião da pandemia, tínhamos duas propostas, né? Questão de salário de servidor público. Tinha a do Rodrigo Maia, que era dar um corte linear de 25% em todos os salários, por um prazo que não estava definido,
e nós resolvemos partir para o congelamento em 1 ano e meio. Foi a proposta, na minha entender, menos grave para o servidor público. Agora, quem perdeu muito com isso, né? Com isso tudo? O próprio trabalhador que tem carteira assinada. Com 2 programas nossos, o BEM e o PRONAMP, começou a realizar acordos, patrão e empregado, alguns com redução de salário, sim, e nós entramos com uma parte para que não houver demissão. Tanto é verdade, uma crise enorme com a pandemia em 2020. Nós terminamos o ano com um pequeno saldo positivo em carteira de trabalho. Agora, a grande perda foi para os informais. Nós calculamos em 38 milhões de informais. Final das contas, 68 milhões de pessoas passaram a ganhar o auxílio emergencial. E os números são enormes, né? Se gastou com o auxílio emergencial em 2020 o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. Se gastou, não, se endividou. Estamos com uma dívida próxima a 6 trilhões, ou aproximadamente 6 trilhões de reais. São números que chocam a qualquer um. Fizemos a nossa parte, a questão da pandemia. Vi um estudo agora que algumas televisões mostraram que a política de lockdown não colaborou na redução do número de óbitos e atrapalhou bastante a economia. Lembre-se, eu sempre fui contra o lockdown. Talvez tenha sido o único chefe de Estado do mundo que tomou essa posição, porque sempre disse, você tem que combater o vírus e combater o desemprego também, porque os dois matam. Houve empobrecimento da população brasileira, aumento de inflação, fomos atrás de melhorar o Bolsa Família. Passamos para de em média R$190 para no mínimo R$400. Um trabalho fantástico de 2 ministros, o João Roma e o Onyx Lorenzoni. Não foi fácil os 400, por quê? Nós temos um teto, temos responsável fiscal, e os partidos de esquerda ficaram contra, porque eles estavam jogando, né, na questão política, que isso dá popularidade para a gente, não há dúvida, mas é procurar atender quem tem mais necessidade. Fizemos isso aí, fizemos mais coisas que ajudou muito a economia brasileira, como lá atrás, a liberdade econômica. Você pegar gente simples nessa rua aqui, muitos queriam vender algo na praia, ou queriam abrir um pequeno comércio, fazer uma pizzaria, e dependiam de alvarás. Hoje o cara entra com o alvará, se em 30 dias a prefeitura não despacha, ele pode abrir o teu negócio. Tá? Fizemos coisas também que, aproveitando o auxílio emergencial, onde aí sim 38 milhões de pessoas nunca tinham entrado num banco, e criamos o Pix. A previsão esse ano é, no mínimo, essas pessoas, o brasileiro vai deixar de gastar com taxas e tarifas, etc., de documentações, né, que ele tem que fazer por ocasião da transação financeira. Como é zero isso, no mínimo 20 bilhões de reais. E olha o número fantástico. Conversei com o Roberto Campos há poucos dias, e ele me passou que a média hoje em dia de transações mensais com o Pix, olha o número, 1 trilhão e 300, ou melhor, 1 bilhão e 300 milhões. Hoje em dia o caixa eletrônico está ficando para trás. Assim como o orelhão praticamente não existe mais. É um dos países mais digitalizados do mundo, o Brasil. No parlamento, conseguimos fazer com que a carteira de habilitação passe de 5 para 10 anos. Eu botei lá, né, até 65 de idade, o parlamento botou 50. Foi um grande avanço. Quando eu falei do IPI, 25%, você está na região de praia. Nós zeramos o imposto de importação de jet ski. Tá? Assim como entrou no pacote Asa Delta. A Camex podia aprovar, e fizemos. Zeramos o imposto de importação também de veleiros. Fala, tem veleiro, né? Olha, cada veleiro, direto ou indiretamente, dá mais 2 empregos. A Europa tem 7 milhões de veleiros. Então aqui, se for na mesma balada, você pode ter alguns milhões de veleiros aqui, ajuda a combater os empregos no Brasil. Então nós estamos cada vez mais realmente desburocratizando o Brasil, desregulamentando, como estamos na fase final agora de uma habilitação para jet ski. Conversei com o comandante da Marinha, há uma possibilidade de você ter também ter uma habilitação temporária. Você chega com a tua família aqui, por exemplo, né, e quer dar um passeio de jet ski, a carteira hoje em dia é extremamente complicado você tirar a habilitação, e com todo respeito. Comigo, que não sou professor, em 3 minutos você aprende a pilotar um jet ski, não tem dificuldade, você tem que ter a responsabilidade.
Então nós estamos buscando uma maneira de você, ao ter uma habilitação de carro ou moto, né? É um termo de responsabilidade e um pequeno decálogo do lado, como se fossem pequenos 30 mandamentos do lado, você dá uma lida ali, e lê de novo e pode conseguir a habilitação de jet ski. Você pega, por exemplo, aqui, eu estou do lado do Vado Ribeiro, eu sou dessa região. Já fiz isso em Eldorado Paulista. Pega um jet ski, sobe ali 20, 30, 40 quilômetros, desliga o jet ski, né? E vem jogando uma varinha, um molinete, uma varinha dentro da água. Você leva 4, 5 horas lá abaixo, chega tranquilo, satisfeito, ou vai com a tua família, ou vai sozinho. Então o Brasil é fantástico, é o país das águas, tá? É um país que não falta água em lugar nenhum. O Tarcísio, por exemplo, desburocratizou a habilitação de hidroavião. Era uma coisa que era enroladíssima. Você hoje em dia, se quiser ter um hidroavião, quiser vir de fora do Brasil, ter um hidroavião, você pode começar a fazer turismo na região amazônica. Lá é uma pista, em tudo quanto é lugar. Então estamos fazendo a coisa certa, buscando atender, seja quem for. Não interessa se vai atender aí poucas pessoas, ou milhares, ou milhões, vai atrás e busca cada vez mais fazer que o povo, né, não fique dependendo do Estado para trabalhar, para se desenvolver e para levar a sua vida. Presidente, acho que só para não atrapalhar muito mais esse bate-papo, obrigado. O ministro interino fica no Ministério da Educação? Eu já dei a ordem para torná-lo, para efetivá-lo. Porque apenas interino, ele tem certas dificuldades, né, até de locomoção. É o que está acertado, em nada acontecendo com o ministro Milton, ele volta. Tá? E o Milton pediu para sair, conversei com ele, está triste. A gente lamenta que 2 pessoas usaram da boa-fé dele para, sem o conhecimento dele, buscar tirar proveito. Tá? Nada tem ainda contra o ministro em si, eu não acredito que tenha, até pelo comportamento, pela formação dele. Mas nós, homens públicos, né? Como, por exemplo, eu recebi um deputado ali conhecido, estelionatário, lá na presidência, e depois, 4 meses depois, falou que eu não apurei a corrupção na Covaxin. Esse elemento tem que entender uma coisa, né? E corrupção tem que ter algo de concreto. Não foi comprado nenhuma dose de Covaxin, não foi gastado nada. E a CPI fez aquele estardalhaço em cima disso aí. Agora quero dar a resposta aqui, por que a CPI potencializou muito? Porque o querido Omar Aziz apresentou uma emenda igualzinha, cópia autêntica, né? Parece que foi no cartório registrar a mesma emenda. Com o Renildo Calheiros, irmão do Renan Calheiros, aproveitando uma medida provisória nossa. O que eles queriam? Né? Pensando no povo, olha para minha cara, né? Omar Aziz e Renan Calheiros pensando no povo. O único órgão do povo que eles olham com muita atenção é o bolso do povo. Eles queriam que qualquer prefeito ou governador pudesse comprar qualquer vacina sem certificação da Anvisa e sem licitação. Se roubaram muito, como constatou a CPI do Rio Grande do Norte, a questão do Carlos Gabas, só ali foram 49 milhões comprados de respiradores que não chegou nenhum respirador. E você vê o Renan Calheiros falando na comissão que não vamos apurar desvio de recursos. E agora você vê, né, o nosso senador ali, como é que é o nome daquele senador que fala fino lá do Amapá, Randolfo Rodrigues, o Fala Fino. O Randolfo é coordenador da campanha do Lula. O Renan já fez acordo com o Lula, o Omar Assis também. É esse tipo de gente que está na política em causa própria, nunca pensando no Brasil. Basta ver a vida pregressa dessas 3 figuras que tem aí. Então, agora eu espero que a população tenha bastante disciplina para escolher, né, bem os seus representantes. Bem que de vez em quando você é enganado, eu já votei erradamente também, tá? Acontece. Mas vamos cada vez mais melhorar pelo voto. Voto transparente e auditável. O chefe do executivo geralmente fica conspirando para ficar no poder. Eu estou dizendo que nós devemos fazer eleições limpas. Prezado e querido ministro Alexandre de Moraes. Tá? Você não vai cumprir a tua palavra, né? Sei disso. Falou no momento, talvez, de cabeça quente, revoltado. Nós podemos buscar aperfeiçoar, seja o que for. Isso faz parte da nossa vida e da evolução da espécie humana. Não é
eu quero, é assim, e quem duvidar eu vou caçar registro e prender. Não é assim. É a mesma coisa esse acordo com o WhatsApp. Eu vou buscar o seu da WhatsApp essa semana, eu quero ver que acordo é esse. Se é para o Brasil todo, não posso fazer nada. Ou melhor, se é para o mundo todo, não posso fazer nada. Agora, só para o Brasil, e volta a ser para o mundo todo depois das eleições, que é a prova mais clara de interferência como essa, na liberdade de expressão, estão com medo de quê? Afinal de contas, se o candidato deles, né, pelo que tudo indica, está bem, vai ganhar no primeiro turno, pode vir para a rua. Faz eleições limpas, é uma certeza que o Lula vai ganhar com eleições limpas. É o que a gente quer, que o Brasil quer, e eu tenho a obrigação moral de buscar atender o interesse da população e buscar transparência, lisura e segurança em qualquer um dos 4 cantos do nosso Brasil. Agora eu pergunto, qual a solução do inquérito? Vai ficar para depois das eleições também, a exemplo do WhatsApp? Por que não se apura agora? Outra, ninguém está acusando o ministro A, B ou C de participar de fraudes. Mas todos os indícios, eu falei só um pouquinho aqui, né? Todos os indícios levam que algo de anormal aconteceu lá dentro do TSE. E por que não fechar todas as portas? Eu digo mais, eu não estou interessado em saber coisa passada do TSE, eu quero pensar daqui para frente. O que o povo brasileiro merece é o seguinte, ó, o João que votar no Lula ou a Maria que votar em mim, ter certeza que esses votos serão contados. É apenas isso. Agora, não é com medida de força, prendendo gente. Eu acho que tem um hack preso em Minas que falou contra o TSE, está preso. Eu vi uma entrevista de algemado. Era um elemento que tem que ser levado para dentro do TSE e falar, como é que você entra aqui? Fala pra gente, mostra, pra gente impedir que alguém faça o que você diz que pode fazer. E se ele está preso, é porque ele pode. Nós não podemos viver no Brasil da desconfiança, da democracia de brincadeira. É igual a liberdade de expressão, de imprensa. Né? O Lula vem falando que vai controlar vocês da mídia. Ele diz que vai legalizar o aborto. Né? Ele é favorável à ideologia de gênero. A criança vai saber que vai ter qual sexo depois de 12, 13 anos de idade. Ele diz que vai desarmar o cidadão de bem. Ele defende o assaltante de celular, que também mata. Tá? Ele diz que vai valorizar o MST, que leva o terror no campo, no meu governo. Você não tem notícia de invasão de terra. Tem umas 10 por ano. No passado, era 2, 3 por semana. Resolvemos o problema, vai desarmar o cidadão de bem. Vai tirar a arma do homem do campo. Tá? Essas medidas todas que ele anuncia que vai fazer, eu vou desfazer a reforma da CLT. Conversei agora há pouco com o Paulo Guedes, não sai de casa. Ele quer sim, até ouvi a notícia, né? Estamos perseguindo desde o começo a questão do imposto de renda, a tabela que não é reajustada. E ele pretende anunciar para o ano que vem já um percentual bastante elevado de desconto de imposto de renda, né? Passando de 2 mil para perto de 3 mil reais o desconto. Ele acha que não precisa buscar uma fonte alternativa para cobrir isso aí, como fizemos a questão do IPI. Foi um corte linear de 25% todo o IPI. Anunciamos mais um corte agora. Deixamos de fora apenas os produtos produzidos na Zona Franca de Manaus. Eles não vão perder nada com isso. Os políticos locais, né, como por exemplo Omar Aziz, entre outros, que nunca fizeram nada para o seu estado, eu critico. Agora, critico quando eu diminuo o imposto. É impressionante. Inclusive um deputado de lá vai entrar na justiça contra o reajuste, contra o desconto de 25%, o corte do IPI. Já fazer a nossa parte. Sofremos consequências da pandemia, de uma guerra lá fora, de uma crise ideológica não conhecida nos últimos 91 anos. Foi pesado para a gente, mas não tivemos apagão nem racionamento. Isso influenciaria diretamente no produto interno bruto nosso, na inflação, etc. Se for comparar com governos anteriores, pega para 2014 e 2015, nem vou falar quem era o presidente, tá? Mas perdemos 2 milhões e 700 mil empregos. Em 2015 tivemos inflação de 10%. Que crise nós tivemos? Crise nenhuma. É incompetência também. É incompetência gerencial. Você pega o padrão dos nossos ministros e pega os que antecederam, uma diferença gritante. Como falei do Marcos Pontes agora há pouco, a questão do meio ambiente, que era problema, né? Até pouco tempo. O Salles deu o Ricardo Salles, uma tremenda melhorada nessa questão de
como tratar o meio ambiente. Depois veio o Juca, um trabalho fantástico. Olha o trabalho da Tereza Cristina na agricultura, o Marcos Pontes na ciência e tecnologia, o Tarcísio na infraestrutura, o Rogério Marinho no desenvolvimento regional, levando água para o Nordeste. Quando você começa a comparar números, né? A Petrobras se endividou em 15 anos de PT em 900 bilhões de reais. A transposição está hoje em dia em 15 bilhões, ou seja, o endividamento da Petrobras, você faria 60 transposição do Rio São Francisco. Endividamento vem da onde? Desvios, refinarias que começaram a ser feitas, 3 não foram concluídas, a interferência no preço dos combustíveis. Nós não interferimos aqui, todo mundo está chateado com o preço do combustível. O senhor acredita que agora mude algo com o novo gestor? Não é questão de mudar. Tem coisa para ser feita, por exemplo, quando tem uma ação no Supremo contra mim, em poucos dias é votada e decidida. Eu tenho uma ação para 6 meses para que nós possamos regulamentar uma emenda à Constituição de 2001 que trata do valor do ICMS e o Supremo simplesmente não decide. Uma coisa simples. O que diz lá? Diz que o preço do ICMS deve ser o mesmo no Brasil todo. Quem decide vão ser os governadores, com a Confas, não sou eu. Mas o que não pode é parte da população ainda chega no posto de combustível e vê lá R$8 a gasolina e culpa o governo federal sem saber da composição do preço. O que a gente quer é apenas isso. Agora o Brasil, na economia, em relação ao mundo, em relação à própria OCDE agora, também mais restrito um pouco, está indo muito bem nessas questões econômicas. E nós devemos comparar o Brasil também com outros países do mundo. Aqui não tem desabastecimento, não tem falta de nada. Estão caros, sabe disso aí. Mas é uma consequência mundial. Se você interfere no preço do combustível, você parte para o desabastecimento. A Argentina, até há poucas semanas, vinha controlando o preço do diesel. O que está acontecendo lá? Desabastecimento. A gente não pode chegar a isso aqui. E a gente vai se antecipando a problemas, tomando decisões, se expondo perante a opinião pública, conversando com alguns de vocês da imprensa, não dá para conversar com todo mundo, né? E vai tocando o barco.